Capítulo 2º. Da ordem dos processos no tribunal. Artigo 929. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à Secretaria ordená-los, com imediata distribuição. Parágrafo único. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados, mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. Artigo 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento relatório para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Artigo 931. Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que, em 30 dias, depois de elaborar o voto, restituí-los-á, com relatório, à Secretaria. Artigo 932. Incumbe ao relator. Inciso 1º. Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Inciso 2º. Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Inciso 3º. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inciso 4º. Negar provimento a recurso que for contrário à alínea A, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Alínea B. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Alínea C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 5º. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à alínea A, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Alínea B. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Alínea C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 6º. Decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal. Inciso 7º. Determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso. Inciso 8º. Exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Artigo 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso ao fim de que as partes se manifestem especificamente. Parágrafo 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput. Em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. Artigo 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente,
que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste livro, a publicação da pauta no órgão oficial. Artigo 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Parágrafo 1º. Às partes será permitida a vista dos autos em cartório após a publicação da pauta de julgamento. Parágrafo 2º. Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. Artigo 936. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originárias serão julgados na seguinte ordem. Inciso 1º. Aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos. Inciso 2º. Os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento. Inciso 3º. Aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior, Inciso 4º. Os demais casos. Artigo 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do artigo 1021. Inciso 1º. No recurso de apelação. Inciso 2º. No recurso ordinário. Inciso 3º. No recurso especial. Inciso 4º. No recurso extraordinário. Inciso 5º. Nos embargos de divergência. Inciso 6º. Na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação. Inciso 7º. Vetado. Inciso 8º. No agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. Inciso 9º. Em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do Tribunal. Parágrafo 1º. O sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no artigo 984, no que couber. Parágrafo 2º. O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. Parágrafo 3º. Nos processos de competência originária previstos no inciso 6º, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra a decisão de relator que o extinga. Parágrafo 4º. É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Artigo 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. Parágrafo 1º. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência de que trata o parágrafo 1º, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso. Parágrafo 3º.
Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. Parágrafo 4º. Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos parágrafos 1º e 3º poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso. Artigo 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar. Artigo 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução. Parágrafo 1º. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz prorrogação de prazo de no máximo mais 10 dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. Parágrafo 2º. Quando requisitar os autos na forma do parágrafo 1º, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto, na forma estabelecida no regimento interno do tribunal. Artigo 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Parágrafo 1º. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Parágrafo 2º. No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 juízes. Parágrafo 3º. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Artigo 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Parágrafo 1º. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á, na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura compõem o órgão colegiado. Parágrafo 2º. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Parágrafo 3º. A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em Inciso 1º. Ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. Inciso 2º. Agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Parágrafo 4º. Não se aplica disposto neste artigo ao julgamento. Inciso 1º. Do incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. Inciso 2º. Da remessa necessária. Inciso 3º. Não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela Corte Especial. Artigo 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico. Parágrafo 1º.
todo acórdão conterá ementa. Parágrafo 2º. Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 dias. Artigo 944. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão. Parágrafo único. No caso do caput, o presidente do tribunal lavrará, de imediato, as conclusões e a ementa e mandará publicar o acórdão. Artigo 945. A critério do órgão julgador, o julgamento dos recursos e dos processos de competência originária que não admitem sustentação oral poderá realizar-se por meio eletrônico. Revogado. Parágrafo 1º a 4º. Revogados. Artigo 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento,